está enfermo aquele quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Até aí. Nós vamos ver depois que Jesus se dirige até onde Lázaro estava morto, e já havia alguns dias que Lázaro já encontrava-se sepultado, e nós já conhecemos a narrativa dessa história em que o Senhor Jesus diz: retira a pedra, e a palavra vai afirmar que ele declara em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro sai todo atado, e vai pessoas para desatar, e ele ressuscita, e o nome do Senhor Jesus é glorificado através de Deus Pai naquela atitude. Mas eu não posso deixar de falar simplesmente dessa passagem sem citar algumas importâncias que cabem nela para os nossos dias atuais. Não vou me delongar, uma abertura breve, mas entender o que é ser resistente e resiliente. Nós precisamos entender que muitas vezes a resistência nos leva a alcançar algo, mas não nos deixa permanecer naquilo. E Jesus demorou, a Bíblia diz que ele demorou mais 2 dias, quando ele soube que Lázaro havia doente, até chegar a ressurreição de Lázaro. E diz que os discípulos não entendiam: Lázaro dorme, então ele está salvo. E Jesus diz claramente: não, Lázaro morreu. E nós vamos entender que quando Jesus está chegando para ressuscitar Lázaro, Marta chega até ele, fala que ele há de vir. O pastor já pregou que coloca Jesus no passado, depois coloca Jesus no futuro, e Jesus estava no presente. Mas o que a gente precisa entender, queridos, é que nossa esperança e a nossa fé tem que estar em Deus, ainda que as circunstâncias pareçam não aquilo que nossa fé diz sim. Porque não adianta ser apenas resistente, precisa ser resiliente diante das provações, precisa permanecer crendo que ainda morto verá, que ainda sem expectativa, que ainda que os nossos olhos não alcancem, que quando a limitação do nosso ser e das coisas que nós achamos que tem que haver acaba, existe uma promessa eterna para nós. E não é só no reino físico, porque esse reino físico vai passar. Esses dias eu orava falando com o Senhor acerca de alguns objetivos que eu tenho, e Deus disse: por que está preocupado com aquilo que a traça e a ferrugem vai corroer? Esteja atento e preocupado com aquilo que o Senhor ainda vai fazer na eternidade, com aquilo que nem traça e nem ferrugem há de corroer. E ontem o Senhor falou algo profundamente no meu coração, quando Paulo dizia em 1 Coríntios, não estou me recordando o capítulo agora, mas ele dizia assim: e eles correm para alcançar a coroa corruptível, porém nós insistimos e corremos
para alcançar a coroa incorruptível. Estava simplesmente dizendo claramente: olha, as pessoas estão preocupadas com aquilo que vai ocorrer no reino natural, mas nós, porém, estamos preocupados com aquilo que viveremos na eternidade, na incorruptividade do ser em Cristo Jesus na eternidade. Nós estamos aí com a mutação do coronavírus. Já faz 1 ano que nós estamos em pandemia, que comércios abrem e fecham diante de um alarme de grande disseminação dessa doença. E o que temos sido nesses dias? O que temos sido nesses dias? Será que estamos crendo como Marta creu, que no dia posteriormente, futuro, quando o Senhor viria buscar a igreja, Lázaro ressuscitaria? Ou será que estamos como aquela pessoa que tem impedido que o milagre, que tem impedido com que realmente aquilo que Deus colocou em nossos corações saia para fora, venha para fora? Queridos, eu quero deixar claro para vocês algo profético nessa noite. O seu Deus não é um Deus humano com limitações, que dorme, que se cansa. O Deus o qual você serve é um Deus imutável, inalcançável, de poder e glória, e que, por incrível que pareça, escolheu nos fazer filhos dele. Queridos, a palavra do Senhor diz, pastor Sérgio andou pregando esses dias, que se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, pedirei que as montanhas se transportem para os meios dos mares, e elas se transportariam. Se somos filhos de Deus, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28 diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, poria mãos sobre enfermos, eles seriam curados, poriam mãos sobre endemoniados, eles seriam libertos. E aí em Atos capítulo 1 nós vamos observar que o Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, o Espírito Santo de Deus manifesta sobre os apóstolos, e eles são cheios do Espírito Santo. E a palavra vai dizer que enquanto Pedro passava, a sombra dele alcançava e curava milhares e milhares de pessoas. Ei, é o mesmo Deus. Aqui Jesus estava fazendo uma prévia para que aquele povo começasse a ver e crer que Ele é Deus e que se estabelece sobre todas as coisas. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que transforma vidas, que muda histórias e que voltará brevemente para buscar a igreja dele. Mas é necessário que você seja resiliente, porque não tem como carregar o evangelho sem ser resiliente. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, acho que é o jugo, meu fardo é leve, suave. Tem várias palavras de ânimo, mas tem várias palavras de que vai, porque eu sou contigo, eu serei com vocês. Vai, não desanime, eu deixarei o Consolador que estará com vocês até a consumação dos últimos dias. Eu falo que Jesus foi, mas Ele deixou instrumentos para que nós possamos ir também, sermos mais do que vencedores. Porque a palavra também diz que se crermos neles, obras maiores faríamos. E por que tem muitos Lázaros mortos nas nossas vidas até hoje? Porque tem muito sepulcro. Tem muito crente com muita coisa sepultada no coração. Vou dizer mais: o Deus que te estabeleceu te manda nessa noite dizer: ressuscita. É uma palavra de ordem, pelo poder do nome de Jesus. E as coisas, elas acontecem. Elas acontecem. Eu posso dar inúmeros testemunhos de que Deus fez de pequenas a grandes coisas na minha vida. Não porque eu sou merecedora, mas porque Ele continua sendo fiel. E a gente usa dessa palavra
tomando posse daquilo que Ele nos deixou para fazer. E nós vencemos, e nós somos mais que vencedores. Que essa palavra possa ser plantada em terra fértil no seu coração nessa noite. E que você possa tirar a pedra que impede muitas vezes o fluir do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em outros aspectos da sua história. Declarando para o Senhor mais uma vez o quanto que você precisa, o quanto que você necessita dEle, o quanto que você se entrega a Ele nessa noite. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Que sejamos crentes resilientes, que suportemos, Espírito Santo de Deus, os dias maus, porque os nossos olhos não estão direcionados, Espírito Santo de Deus, para outro lugar, a não ser para os montes, de onde virá o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós necessitamos de Ti, ó Rei dos Reis. Declare isso. Aqueles que puderem, fiquem sobre os seus pés. Vamos adorar o Senhor. Preciso de Ti, declare isso. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti, preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça que anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha. Preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Mas o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, o que fizestes por mim. Quão alto é o céu das misericórdias,
júbilo, pois tu és Deus
poder ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és bem-vindo em nosso louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Santidade, meu Deus. Não há ninguém aqui que é digno de receber honra, glória. Não há ninguém aqui que é digno de receber louvores e adoração do que o Senhor. Nós oferecemos a nossa adoração a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Declaramos que só Tu és santo. Declaramos que só Tu és digno. Declaramos que precisamos de Ti, que não somos nada se o Senhor não estiver conosco, e que se movemos é porque se movemos em Ti e para Ti. Nós Te adoramos, Senhor. Oh Espírito Santo, nós Te louvamos, Senhor.
dízimos e as suas ofertas. Tem liberdade de vir à frente, amém, querido? Com o mesmo espírito de adoração, com o mesmo aquebrantamento no seu ser, no seu coração. Nós te adoramos, Senhor. Santo, Santo, Senhor, é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda para Ele, porque Ele é digno. Alguém tem um testemunho aí, querida? A gente vai abrir uma oportunidade aqui para testemunhar. Amém? Alguém tem um testemunho aí? Não? Então eu tenho. Vou contar um breve testemunho aqui. É bem simples, mas para mim o Senhor opera nas pequenas e grandes coisas, né? E a Aninha sempre tem uma predisposição de ter infecção urinária. A gente estava fazendo vários exames nela para saber se tinha alguma pedrinha no rim, como eu já tenho, né? Talvez hereditário, e aí de ser feito porque ela é fofunha e as veinhas dela é quase que impossível de achar. Parte dela e muito difícil, não conseguiu achar as veias. E quando foi segunda-feira, nós tentamos de novo, depois de alguns meses, fazer exame de sangue de Ana. Não conseguimos outra vez. Dessa vez, ela ficou quietinha, mas a menina que estava tentando pulsionar a veia dela não conseguia encontrar de jeito nenhum. Então, ela falou, volta na quarta-feira, que a gente vai tentar outra vez. E hoje pela manhã, antes de ir, eu orei com a Ana e orei com minha avó e declarei que essa veia ia aparecer de qualquer jeito, mas com fé. Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer essa veinha aparecer. Em nome de Jesus, eu declaro que vai dar certo esse exame. Porque muitas vezes, queridos, nós temos as bênçãos lá, só não acessamos. É desse jeito. E é por isso que nós abrimos o culto aqui falando sobre Lázaro. O Senhor falou com os discípulos, o Senhor falou com Marta, o Senhor falou com Maria, que ele havia de ressurgir. O próprio Deus, o Deus que era com Lázaro, Jesus que estava com Lázaro naquela época, é o mesmo Jesus que habita em nós, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós hoje. E por que nós não alcançamos as coisas que aquele povo alcançava naquela época? Porque nos falta fé, nos falta determinação. Então Deus, eu determinei, e quando eu fui lá, a mulher que investigou um bracinho dela, investigou o outro e apareceu a veinha, e para a honra e glória do Senhor Jesus, tirou muito sangue e deu tudo certo. E a mulher falou assim, mas essa veia não estava aqui da última vez não. E ela investigou o bracinho de Ana todinho. E eu sabia, apareceu porque Jesus colocou aí para ela aparecer. Amém? Então, até nas simples coisas, até um exame, não deixa de buscar de Deus não, porque Ele é fiel e Ele faz maravilhas em nosso meio. Amém? Irmão, presbítero, amigo, marido, esposo, Lázaro. Graça e paz, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de nós estarmos neste lugar mais uma vez, para glorificar o nome do Senhor, testemunhar, os feitos do Senhor. O fato de estarmos aqui nesta noite é a prova viva do Senhor em nós, operando em nós e através de nós. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Lucas, capítulo de número 18.
Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Deus. Deus, Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, Espírito Santo do Senhor, venha sobre as nossas vidas nesse instante. Toma, Deus, todo o nosso ser, derrama unção do Senhor sobre a minha vida, Pai. Me usa como instrumento do Senhor neste lugar. Eu sei que de mim mesmo, Senhor, não tem nada para oferecer, mas Deus, o Senhor tem uma palavra, Deus, para a Tua igreja nesta noite. Não, ó Deus, nós viemos aqui, Senhor, nos reunir em Teu nome, Pai, e a Tua palavra nos garante, Senhor, que, ó Deus, a palavra do Senhor, sempre que ela é lançada, Pai, ela cumpre pela qual ela foi determinada, e faz cumprir, Senhor, a Tua palavra. Que seja, Deus, palavra de salvação, que seja palavra, Deus, ó Pai, de ânimo para as nossas vidas, para nós continuarmos, Deus, e prosseguirmos, Senhor, para o alvo que é o Senhor. Que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos aproveitar ao máximo, Senhor, que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, colocar em prática e viver, Deus, a vida em abundância que a Tua palavra nos garante que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor Jesus, Ele diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer-se. E o último versículo que eu li, na parte finalzinho dele, né, dizia assim: achará porventura fé na terra? Queridos, o fato de orar e não esmorecer está justamente ligada com esse último versículo que nós lemos aqui. Achará porventura fé na terra? Né, diz que quando o Senhor Jesus voltar, né, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aqui a Bíblia vai dizer uma parábola, né, que o Senhor Jesus propõe, dizendo de dois personagens. Um deles, um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva, né? E se formos olhar para aquela sociedade, né, para aquele tempo, então, seriam justamente dois inversos, né, grandes: um juiz e uma viúva. Aquela mais alta, digamos assim, figura da sociedade, de poder, de decisão, do que ele poderia determinar, né? E de uma viúva, né? Ou seja, aquela mulher que teve ali o seu marido, que era sustento dentro da sua casa, que era ali a provisão dentro de sua casa, que era ali talvez a esperança, o sonho dentro de sua casa, que ocupava uma posição dentro da sociedade.
e que para aquela época uma mulher que era viúva, nem conseguisse sustentar-se, ela conseguiria, né? Ao menos que ela tivesse ali um filho para poder representar isso. E a Bíblia aqui não relata sobre isso, mas está falando sobre outros quesitos, né? E a Bíblia diz que esse juiz era iníquo. Ele não temia a Deus e nem aos homens. E engraçado que o juiz, o papel dele é justamente o contrário. É para que se cumpra a justiça, né? E aqui a Bíblia está falando de um juiz iníquo. E o que seria iniquidade, né? Seria pecado? Não exatamente. Seria a legalização do pecado. Porque às vezes as pessoas cometem determinados pecados, mas aquilo não é legalmente reconhecido. Exemplo, no nosso país, aborto é pecado, amém? Segundo as leis, aborto é crime também. A iniquidade, ela está relacionada com a legalidade que é dada para se cometer um crime. Exemplo, a legalidade, né, a descriminalização do aborto, por exemplo, né, seria uma iniquidade da população. Ou seja, legalmente você pode fazer, mas você ia escolher se você fazia ou não fazia. E a gente vê isso na vida, né, de muitos homens e mulheres de Deus, que é citado na Bíblia. O povo de Deus, quando é levado para a Babilônia, por exemplo, era um povo que adorava outros deuses, que fazia bolos para a rainha do céu. Era um povo que oferecia os seus filhos, né, a deuses, né, a Moloque. E assim, de todo aquele tempo, né, aquela época toda que a gente vê do povo de Deus ali, e o povo de Deus junto com aquele povo lá. Mas eles sabiam que dentro daquela terra era legal, socialmente falando, e assim, dentro das leis daquele povo era permitido. Mas havia um povo no meio daquele povo ali, que era o povo de Deus, e houveram pessoas que, como se diz, caminharam com aquela legalidade, com aquela iniquidade. Mas tiveram pessoas que também falaram: olha, eu sei que para vocês aí pode, mas eu escolho não. Daniel, por exemplo, né, a própria fato dele não tocar no banquete do rei, com o intuito de obter ali sabedoria, conhecimento, formosura, de se desenvolver, ele mostra o seguinte: eu posso buscar isso do Senhor. Eu sei quem é o meu Deus e isso me basta. Então a iniquidade, ela está muito voltada a esse tipo de quesito, né? Quando as coisas vão relativizando socialmente, quando não se torna mais crime, quando a sociedade não mais se importa com aquilo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 vai dizer, né, para nós não nos conformarmos com este século, mas o que? Renovar a nossa mente com a mente de Cristo, para a gente poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, o que a gente tem visto hoje é justamente isso, das pessoas que a gente mais espera que vele por justiça, para que se cumpra a vontade de Deus, né? Eu não estou falando nem de políticos, nem de governantes, mas de muitas vezes expectativas que nós mesmos criamos, são aqueles que mais distorcem a justiça e a lei, porque as coisas estão se relativizando. Mas a palavra de Deus, ela não se relativiza, ela não muda, né? Ela continua sendo a mesma, né? A Bíblia, a própria palavra diz que os céus, a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar,
né? A Bíblia, né? Tem até o ditado que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de depois de amanhã, porque tudo que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, quando você olha a fundo e você medita mesmo, está dentro daquilo que Deus disse que já iria acontecer e que estaria acontecendo. E como a gente começou falando desse juiz iníquo, eu quero que vocês abram comigo em Isaías capítulo 59, versículo 1 até o 3. Vai dizer assim o versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e vossa língua profere maldade. Amém? Se a gente for olhar, né, vai dizer, não há quem por justiça, e assim sucessivamente. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que o Senhor, Ele continua no controle das coisas. A gente está vendo tantas coisas acontecendo nos dias atuais, tantas mortes, o noticiário, né, ele já nos abafa com certos tipos de notícia que nos fazem perder a esperança e a expectativa de dias melhores, ou de que algo venha a melhorar. E o que a gente vê, né, através desta mensagem aqui, é dizendo justamente isso, que aquilo que, o contrário do que o inimigo tenta com isso nos abater, dizer que Deus não está no controle, que Deus não pode. E hoje eu até relatava com uma pessoa que comentou comigo de uma outra pessoa que, assim, com a saúde muito debilitada. Inclusive eu encontrei os familiares dela recentemente, e eles disseram assim: olha, ainda mais com essa doença, e a saúde dela está tão debilitada, e nosso maior medo é essa doença e tal, porque assim, dentro das expectativas naturais, se essa pessoa pegasse coronavírus, já era. E aí hoje eu tive notícia, né, que essa pessoa pegou coronavírus e está bem em casa, e teve passando mal, e inclusive nesse período que estava muito debilitada, já era o coronavírus, né? E assim, a gente vê ao mesmo tempo jovens que pegam a doença hoje sem comorbidade nenhuma e evolui. Um sobrinho, um filho da minha prima mesmo, quase precisou ser entubado, 23 anos, e por pouco, né, ele não veio a óbito, ele e a esposa. E assim a gente, mas aí, e eu disse assim: olha, justamente para nos mostrar que o controle está nas mãos de Deus, e essa pessoa que relatou para mim, ela disse assim: olha, nós oramos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Aí ela até falou assim: não sei os outros, mas eu fiz isso por essa pessoa, quando ela soube, né, que essa pessoa estava doente. E aí ela estava até me pedindo oração por uma outra pessoa, né, que é a sogra do filho dela. E aí eu disse para ela assim: olha, é para a gente ver que não é para a gente desanimar, para a gente baixar a cabeça diante de circunstâncias qualquer, mas que é para a gente seguir firme. Nós estamos aqui para isso nessa terra. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Se o objetivo de Deus for só nos salvar, o dia que a gente reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessamos com os nossos lábios, fizemos o nosso ato público perante as pessoas e perante Deus em nosso coração, nós já teríamos subido direto. Mas há algo em nós aqui, e Mariana falava até na abertura do culto aqui,
justamente sobre isso, que o Senhor já nos abençoou com tudo que Ele tinha de abençoar. Ele já fez tudo que tinha de fazer, e nós vamos acessar, nós vamos ir até o Senhor. E essa palavra aqui, né, de Lucas capítulo 18, vai dizer assim, que seria uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer, né? Então, quando a gente leu lá em Isaías 59, vai dizer o quê? A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está surdo, ou seja, está em nós. E aí diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Aí fala, né, porque suas mãos estão sujas de sangue, porque isso, porque aquilo. E aqui, né, nós vamos ver que muitas vezes a gente se vê assim, não, mas então é por causa de mim. Ou então a gente se vê e coloca assim, não, mas é por causa do outro. Ah, é por causa do governador, é por causa do policial, é por causa do professor, é por causa do pastor, é por causa do presidente, é por causa do prefeito, inúmeras pessoas. Essa mulher aqui, ela tinha uma causa na mão de um juiz iníquo, um homem que não temia a Deus e que não temia nem aos homens. E muitas vezes a gente se vê assim, ou a gente se vê, não, então eu estou separado de Deus, Deus não vai me ouvir. Ou então a gente se vê assim, não, mas é porque fulano é ruim e não vai me atender e não vai fazer, né? E a gente vê essa parábola, embora seja uma parábola, mas representa tudo isso. Aquela mulher que era justamente quem não tinha legalidade nenhuma para talvez requerer nada, né? Lembra da Ruth, que fica com Noemi, e que ela volta e os campos estão lá de Boaz, e tudo aquilo era deles, porém porque ela era mulher, Noemi não podia requerer mais, que seu marido já tinha morrido. Ruth também não, porque o marido tinha morrido. Para ela conseguir, ela teve que achar um remidor, que foi Boaz, casar com ela para que o campo voltasse novamente a ser dela. Então, queridos, essa mulher aqui diante desse juiz, ela não tinha legalidade nenhuma. E muitas vezes nós nos vemos assim. E a gente lê esse Isaías 59 e a gente se pensa assim, isso é verdade. Mas diante daquilo que eu mostrei para vocês, ou o problema é comigo, então eu estou com iniquidade, isso não pode acontecer. Ou então não, isso é porque fulano fez isso. E essa mulher, ela estava nas duas circunstâncias. O juiz era iníquo e ela não tinha legalidade nenhuma para ir lá requerer a causa dela. Mas ela foi e insistiu naquilo que ela queria. E queridos, a palavra de Deus nos diz, né? O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, por mim. Então, queridos, embora a gente tenha visto um monte de atrocidade, de legalização, de um monte de coisa que a palavra de Deus, ou de relatividade das coisas, que a palavra de Deus, né, diz o contrário no meio da sociedade, nós sabemos que nós podemos estar como essa viúva. Mas quem está cuidando disso aqui é alguém que nem é crente, nem teme a Deus. Meu patrão nem é crente. Faz igual essa mulher. Aqui fala, né, dentro dessa parábola, que ela vai lá e fala, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que esse juiz fala assim, peraí, para essa mulher parar de me importunar, vamos julgar então essa causa dela, que ela vai acabar, como se diz, me cansando, me molestando com essa perturbação e tal. E o que a palavra nos mostra acerca disso, não é que Deus vai se cansar e vai nos responder, não. Pelo contrário, Ele está dizendo que quando clamamos por justiça, o Senhor não nos responderá. Ou seja, se aquele homem
que era injusto, iníquo, não temia Deus e não temia homens, por importunação, ele foi lá e atendeu aquela mulher. Imagine o nosso Senhor, Deus, nosso Pai, que é justo, não é iníquo, que é o Todo-Poderoso, pode fazer qualquer coisa. Quando nós clamarmos a Ele por justiça, Ele não vai nos ouvir. Não está falando que Deus, a gente vai falar e vai insistir até Deus cansar da gente, não. É o contrário, né? Então vai. Se fosse um juiz iníquo, eu ia te mostrar que você precisava ir lá e importunar ele. Precisava isso para que ele olhasse para você. Mas o nosso Deus não. Então, queridos, essa é a diferença. Mas o que nós precisamos clamar é por justiça de Deus. E quando nós clamamos por justiça de Deus, existe algo que tem que acontecer, que não é só com o outro, é conosco primeiro. E a Bíblia diz lá, né, em Isaías 59, que o quê? Que o Senhor não estava os ouvindo, porque as iniquidades deles estavam fazendo diferença. Ou seja, eles estavam pedindo só para eles, mas a mudança de vida não estava acontecendo neles. E quando nós clamamos a Deus por justiça, queridos, é que quando a gente fala assim: Deus, mostra isso, Senhor, fulano está me acusando falsamente, mostra, revela, Senhor. Eu aprendi isso desde as primeiras vezes que eu fui discipulado. O meu discipulador falava assim: olha, quando a gente clama a Deus para Deus revelar as coisas ocultas, a gente tem que primeiro se consertar, porque Deus, Ele é justiça, e o que você clama, aquilo se cumpre primeiro em você. Se tiver alguma coisa escondida em você, vai revelar em você primeiro. E às vezes a gente não está querendo clamar por justiça, a gente está querendo clamar para que as coisas se sucedam como nós queremos. Deus, que a corrupção acabe, então comece a parar de se corromper. Deus, que o nosso país melhore nisso, então comece, que as leis do nosso país, elas comecem a serem mais ajustadas com a Tua palavra. Então comece a exercer a lei dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu comércio, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Comece a praticar essa lei, comece a praticar a palavra de Deus em sua vida, e comece a clamar a Deus por justiça. Deus, eu estou fazendo, Deus, eu estou cumprindo. Não é que você vai exigir de Deus, mas é que você começa a pedir também: Deus, me ajuda a cumprir nisso, me ajuda a cumprir naquilo, me ajuda a melhorar nisso, porque nessa área minha está assim. Então, queridos, e a palavra que o Senhor Jesus, né, fala, né, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ou seja, se nós agirmos com justiça e pedirmos ao Senhor por justiça, o Senhor vai responder por justiça. Aquela mulher estava diante de um juiz iníquo, e ela obteve a resposta para aquilo que ela queria. Mas ele está dizendo assim: olha, para o Senhor Deus não, Ele é um Deus poderoso que te ama, Ele é a própria justiça. Então não depende dele, não depende do outro, depende muitas vezes de nós, depende do que Deus vem fazer. E aí ele fala assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E é uma pergunta sugestiva, que ele nos instrui, né? Que ele nos indica a exercer essa fé. E quando ele fala aqui, né, achará porventura fé na terra, é porque o Senhor quer nos dar essa oportunidade de exercer nossa fé aqui nessa terra, de não sermos simplesmente as pessoas que olham e falam assim: não, a culpa é do juiz, não, então a culpa é minha, eu não posso, eu não consigo ir lá pedir. A mulher viúva podia pensar assim: eu não tenho direito algum dessa questão. Ou talvez olhar e falar: não, mas é fulano de tal juiz assim assado,
Não, queridos, todas as grandes coisas que nós alcançamos em qualquer circunstância é através da oração. Mariana falava aqui também sobre nós, aquilo que nós nos esforçamos, né? Que o apóstolo Paulo fala: vocês correm, vocês se esforçam por uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Aqui fala de um esforço, e todos estão se esforçando, e a gente vê pessoas vencendo, e a gente vê pessoas batalhando, até alcançando. Mas o que elas estão alcançando? E nós temos que então, da mesma forma, nos esforçarmos para alcançarmos essa coroa incorruptível que somente o Senhor pode dar. De falar assim: olha, assim como José, né? José olha aquela mulher de Faraó, vem ali, ele fala com ela assim: olha, o meu Senhor me colocou como o principal aqui da casa de Faraó, e eu não poderia, né, fazer isso contra o meu Deus. Ou seja, não foi a fidelidade dele a Faraó, foi a fidelidade dele a Deus. E o que nós precisamos fazer cumprir nas nossas vidas hoje é isso, é esse tipo de fé. É aquela fé que muda a nossa vida, aquela fé que transforma a nossa vida, aquela fé que não fica só naquilo que refere-se a sua opção religiosa, ao que você fala, ao que você escreve, né, nas redes sociais, mas aquilo que de fato você faz. Queridos, até aquilo que a gente faz, que está dentro da palavra, nós temos que fazer porque a palavra nos diz aquilo. Esses dias a minha tia me ligou e disse assim: olha, eu queria, né, questões de escola, eu queria saber isso assim, porque ela estava sendo favorecida numa questão lá e já tem anos, e todo mundo fala que é assim. Ela falou assim: e eu soube que por alguém que não é desse jeito, que o direito não é meu, mas a minha diretora, ela me favorece assim. E eu quero saber, porque é o seguinte: eu sirvo a Deus, e se for assim eu não quero, porque nós temos que dar esse testemunho, e eu não quero nada que não seja aquilo que seja o direito meu. E, queridos, quem é que hoje às vezes tem essa coragem de abrir mão de alguma coisa que alguém está te favorecendo e falar assim: eu não quero isso, eu não quero me corromper com isso, eu estou fixado o meu olhar em algo que está lá no céu, eu vou me esforçar para pegar esse emprego aqui, vou, mas se for me favorecer de forma ilícita, que não seja. E se Deus quiser me abençoar, e for propósito dele me abençoar nisso, que seja a lei, a resolução lá que ele vai mudar, para me entregar, para colocar na minha mão, mas não trazendo um jeitinho, fazendo um jeitinho, ajeitando aqui e ali. E isso é verdadeiramente achar fé na terra. O apóstolo Paulo também diz que nos últimos dias, né, ia ser difícil servir ao Senhor. E ele escrevendo isso num tempo em que as pessoas apanhavam, eram chicoteadas. Não era igual hoje, que as pessoas são no máximo perseguidas, que no nosso país, né, nem isso nós podemos chamar de perseguição, mas que no máximo a gente vê uma sociedade aí que quer fazer o que quer e tal, e que as pessoas querem seguir esse oba-oba. Ele estava ali diante de que, se nós estivéssemos aqui, qualquer hora poderia entrar alguém aqui, perseguir, levar todo mundo preso aqui, ou bater em todo mundo. Teríamos que estar talvez escondidos lá no fundo da igreja, reunindo em pequenas casas, em porões. Ele estava falando num tempo assim, ou seja, parece que difícil era aquela época, mas ele está falando que difícil seria hoje, porque não seria simplesmente falar que serve a Deus,
mas ele estava querendo dizer aquele que verdadeiramente serve a Deus, que vai lá e abre mão, que vai lá, né, pastor Guinaldo, no imposto de renda, e fala: não, assim eu não quero esse tipo de restituição, não quero. Eu falei com a Mariana assim, eu olhei o valor retido do ano passado do meu imposto de renda e falei assim: oba, se eu pudesse restituir isso tudo, mas eu sei que eu não vou poder. Eu nem fiz ainda a restituição, mas eu sei que eu não vou poder, porque existe uma legalidade ali de algo que não é meu. Então, se Deus for me abençoar, Ele vai me abençoar de alguma forma para aquilo chegar até mim. Se não, não. Amém? Então, queridos, né? Isso é achar fé na terra. É achar pessoas que continuam andando. E, como a Bíblia diz aqui, mesmo achando que parece demorado em defendê-lo, o nosso Deus continua no controle. O nosso Deus continua fazendo. É igual aqueles homens que disseram assim: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar também, nós não vamos nos dobrar diante de você, ó Rei, diante da sua estátua, diante, né, desse ídolo aí que não é o meu Deus. Nós vamos manter, nós vamos continuar. Se for para ir para servir a Deus, eu vou pagar o preço daquilo que é servir a Deus, verdadeiramente, com fé. E o Senhor Jesus estava dizendo a isso, no sentido, né, de nós, não só como às vezes as pessoas acham que, não, aquela mulher foi lá, pediu, até ela ganhou aquilo que ela queria, mas de, pelo contrário, né, de sermos firmes no Senhor. Do dia que o Senhor chegar, Ele falar assim: olha, fulano, eu achei fé na terra. Sabe quando Deus vem e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, que Abraão vem e fala: mas se tivesse 50, Senhor, se tivesse 45, se tivesse 40, e vai, ô Senhor, mas permita, eu não sou nada, mas permita mais uma vez. E aí Deus vai lá e acha Ló, e vai lá e tira Ló de lá. Queridos, nós vamos ser achados como Ló foi achado. Nós estamos no meio de circunstâncias difíceis e de inúmeras questões, mas nós não estamos querendo viver como Ló. Tanto que a mulher dele sai, olha para trás, porque ela desejava aquilo, ela gostava daquilo, algo chamou a atenção, não sei, dela para aquele estado anterior. Então nós precisamos ser achados por Deus nisso, a ponto de Deus falar assim: olha, se eu tiver que destruir esse país, ou essa cidade, ou esse bairro, tem fulano lá, eu vou deixar de fazer porque tem fulano, eu vou permanecer porque tem fulano. E essa mensagem, né, de achará porventura fé na terra, nos remete lá em Tiago capítulo 2. Versículo 17. Tiago, capítulo de número 2, versículo 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras. Aí vem falando de Abraão e Raabe, né? O que eu quero trazer também nessa noite sobre essas duas pessoas. E aí ele diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, a gente vê primeiro falando de Abraão, do 21 ao 24. Diz que ele não teve só fé. A gente vê Abraão obedecendo, a gente vê um monte de coisa também acontecendo com Abraão. Deus vai lá, muda o nome dele de Abrão para Abraão, e um monte de promessas de Deus sobre a vida dele. Mas a consumação da fé de Abraão consistiu em ele entregar Isaque por sacrifício. Porque, queridos, ele podia oferecer e sacrificar tudo que ele tinha, que ainda assim não seria à altura do que ele ofereceu, que foi seu filho Isaque. Ele poderia falar que ele era crente, viver a vida inteira fazendo aquilo, mas foi porque ele ofereceu, porque ele simplesmente quis oferecer? Não. Ele cumpriu algo que Deus foi lá e falou com ele: faz isso. Então foi fé, mas também foi obra. Ele foi lá, ele teve coragem, ele se moveu naquilo, ele caminhou naquilo que ele foi fazer. Então, assim, quando o Senhor Jesus fala ali, né, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, achará pessoas que ouvem o Senhor, que se sacrificam, que... Imagina se ele fala com alguém aquilo que ele estava indo fazer. Imagina se ele fala ali com qualquer pessoa ali o que ele estava indo fazer. Porque, queridos, foi difícil talvez Abraão despedir Ismael? Foi. Mas já estava causando problema, já estava tendo situação ali, e Deus falou que já ia abençoar Ismael, Deus falou que ia abençoar Isaque, e falou assim: ó, mas a minha promessa continua sendo Isaque, continua sendo Isaque. E, queridos, Abraão sabia, né, que independente da circunstância, a promessa de Deus estava sobre Isaque. Então ele falou assim: se Deus está pedindo aqui, e ele falou que vai abençoar até Ismael por causa de mim, mas que permanece uma promessa sobre Isaque, ele está pedindo porque ele sabe o que ele vai fazer, e como que ele vai fazer, o que se vai se cumprir. E eu vou sacrificar, eu vou me comprometer nisso aqui, eu vou fazer, eu vou caminhar. E a mesma coisa acontece com Raabe, né? Já uma mulher sem expectativa nenhuma, que ela se compromete com os planos de Deus, porque ela reconhece Deus. Quando ela chama os espias de lá de cima da casa e fala assim: olha, eu escondi vocês aí porque nós temos ouvido falar de quem é esse Deus seus. Diz que vocês passaram o mar vermelho, soubemos de como vocês fizeram com as outras cidades onde vocês têm passado, sabemos o que Deus está fazendo por vocês, e sabemos que
nós desanimamos, nós entristecemos, porque nós sabemos e estamos reconhecendo que o vosso Deus é Deus no céu e Deus na terra. Então aquela mulher, ela não só falou assim, eu vou ser beneficiada, ela reconhece esse Deus e ela se compromete, porque se aqueles espias fossem descobertos dentro da casa dela, ela seria digna de morte pelo rei, né? Mas ela se compromete, nem sabendo o que eles iam fazer, até porque a promessa era que todos fossem mortos, né? Nem os despojos da cidade fossem pegados, ou seja, nem os itens de valor daquela cidade. E uma mulher ali que, pelo que ela praticava, né, por ser uma prostituta, ela tinha ali, muitas vezes, se comparava ao valor de um produto, ou muitos menos que isso, né, de uma mercadoria. Mas ela entende que esse Deus era um Deus grande. E aí no final, depois de tudo, de se cumprir, e fala assim, ó, vai embora por esse caminho, mas faz uma coisa por mim, né? Livra a gente quando vocês vierem. Gente, não tinha nada de garantia que eles iam livrar ela ou não. Ela simplesmente fez o plano de Deus se cumprir. Aqueles homens podiam sair, daqui 5 minutos alguém ir lá e contar e falar assim, eu vi os homens saindo da janela da casa dela e descendo o muro, e o rei lá e matar todo mundo. Mas ela entendeu que aquele lugar tinha sido dado por Deus, e ela, como se diz assim, ó, se foi dado por Deus, eles vão vir e vão nos matar, e eu vou me comprometer com isso. Esse lugar é deles mesmo, esse lugar é do povo de Deus, e Deus é que é mais forte do que o rei, do que qualquer pessoa, e eu vou comprar essa ideia, eu vou fazer parte desse plano. Tanto que os homens falam com ela, olha, se a nossa missão for bem sucedida, né, você também vai ser bem sucedida. Coloca aí um lenço escarlata, uma fita na sua janela, para que seja identificada. Ali representava também, né, uma marcação, um sinal, um símbolo, digamos assim. Então, queridos, né, talvez você fale assim, não, mas Abraão não, mas a Raabe foi um caso específico. Mas trazendo para as nossas vidas, né, o Senhor Jesus, Ele está voltando, e a palavra que o Senhor falou, né, que finalizou o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas, foi: achará porventura fé na terra? Nós somos esses praticadores de fé. Ah, mas eu não entreguei meu filho igual a Abraão, eu não fiz isso. Sim, mas é nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, que nós vamos executar essa fé, que nós vamos falar assim, olha, todo mundo faz isso, né? Mas igual a mãe da gente falava, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo já ouviu isso, né? Você não é todo mundo, e é uma realidade. Nós temos que nos acostumar com isso. Nós não somos todo mundo. Achará o Senhor, o Filho do Homem, fé na terra? Vai ser através de nós essa fé, né? Nos últimos dias, a Bíblia diz que seria difícil de servir o Senhor, porque começaria a acontecer, né, inúmeras coisas. Os homens seriam gananciosos, presunçosos, um monte de coisa que a gente tem visto no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus também diz que o justo viverá pela fé. E vai ser essa fé, não é aquela fé de eu estou fazendo e está acontecendo e vai dar tudo certo. Não, é aquela fé que você crê e que você executa, que você muitas vezes abre mão, igual o caso aí que eu citei lá da minha tia. Ela falou, se for assim eu não quero. Ela ia abrir mão de algo financeiro, mas sabendo o seguinte, olha, o que importa
é que Deus vai me dar aquilo que Ele tem que me dar, da forma que Ele tiver que me dar. Então, queridos, isso é verdadeiramente achar fé na terra. E fazer isso não porque eu preciso aparecer diante das pessoas, mas fazer isso porque a palavra me instrui a isso. Quantas vezes a gente está fazendo algo e aí a palavra nos instrui naquilo, e aí você fala: opa, eu vou cumprir porque a palavra me diz assim. Não, mas minha família sempre fez assim, todo mundo sempre fez assim. Sim, mas naquele momento que a palavra nos confrontar, né? E é o que eu sempre falo, a palavra, ela não vem, ela é um confronto, mas ela não vem para nos aprisionar, ela vem para nos libertar. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, todas as vezes que você se liberta disso, que você abre mão de alguma coisa nesse sentido, você está sendo mais liberto. Você vê o seguinte: olha, eu não sou mais escravo de dinheiro, não sou mais escravo de corrupção. Eu estou me tornando cada vez mais livre para ser abençoado pelo Senhor. Porque senão chega um momento que o Senhor olha e fala: peraí, você prefere ir no juiz iníquo e pedir dele? Ou você vai vir a mim, que eu sou o justo juiz, o Senhor da sua vida, e vai pedir justiça, e vai ver justiça operando através de você e em você, e onde você estiver. Então, queridos, que a gente possa, porque a palavra é libertadora. Nós vamos tornando-nos livres, nós vamos tornando livres de condenação, nós vamos tornando livres de acusação do inimigo, e nós vamos tirando os pezinhos, o que alguém pode te acusar, o que o inimigo pode te acusar, o que as pessoas podem falar, fazer, e nós vamos andando mais leve, porque nós vamos dividindo o nosso fardo e o nosso jugo com o Senhor Jesus. Amém? Fique sobre os seus pés. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra se cumprindo em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este culto, Pai, que nós tivemos aqui, Senhor, a oportunidade de ouvir Tua palavra, de receber do Senhor, de oferecer, Deus, os nossos louvores, de poder, Deus, testemunhar da nossa própria vida diante do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Pai, em nome de Jesus, coloca ânimo em nosso coração, Senhor, de não esmorecermos, Pai, de fazermos, Pai, como essa viúva, Senhor, uma mulher que não tinha legalidade nenhuma para requerer nada, principalmente, Deus, diante de um juiz iníquo, como a Tua palavra nos instrui nessa parábola. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor, como nosso juiz, sabendo que o controle está nas mãos do Senhor, que, ó Deus, todas as coisas, Senhor, estão sob, ó Deus, a Tua direção, que, ó Deus, os nossos governantes, as autoridades que regem sobre a nossa vida, as próprias leis, Senhor, a Constituição, Pai, tudo, Deus, está no controle, nas mãos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que essa enfermidade, essa doença que circula aí, realça ainda mais que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, e que nós vamos depender inteiramente do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos vir a ser libertos dia após dia, Pai, através da Tua palavra, que esses fardos, esses julgos, Senhor, essas amarrações que muitas vezes a gente vai carregando, Deus, de pouco a pouco, que nós possamos ir nos libertando, Deus, disso. Seja mentira, seja uma corrupção, seja um jeitinho para conseguir uma coisa, que isso, Deus, nós possamos ir tirando das nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos ser cada vez mais libertos, Deus, através da Tua palavra. Pai, nós sabemos que a Tua palavra vem nos confrontar para que nós possamos mudar, mas ela vem trazendo liberdade, ela vai nos libertando, Deus, dos cativeiros, daquilo que o inimigo vem nos acusando, daquilo que o inimigo vem usando contra, daquilo que muitas vezes o inimigo tem legalidade para retirar, seja financeiro, seja oportunidade também das nossas vidas.
E nós sabemos, Deus, que se nós temos alguma coisa, tem que vir do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós viemos nos colocar diante do Senhor, como igreja do Senhor, pedindo a Deus, em nome de Jesus, nós possamos conseguir, Pai, no Senhor, ânimo, Senhor, que a gente não venha nos esmorecer, para fazer cumprir a justiça do Senhor em nós e através de nós. Que, ó Deus, o Senhor, quando voltar, encontre fé na terra, através de nós, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso povo. Que as pessoas olhem para nós, Senhor, e encontrem essa fé, de falar assim: olha, não só é conveniente para ele ser crente, ou ir na igreja no domingo, ou no quarta e domingo, mas para ele é conveniente ir para o céu. Para ele é conveniente servir verdadeiramente o Senhor e carregar a justiça de Deus em si. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar nas nossas escolhas, Senhor, com justiça, com retidão, e que, Pai, em nome de Jesus, o mundo ao redor, as pessoas ao redor, sejam também, Deus, tomadas, que o Espírito Santo do Senhor convença do juiz, da justiça e de todo pecado, Pai, para que, Deus, dia após dia, nós possamos melhorar mais e mais, e, ó Deus, aconteça a reta justiça cada vez mais em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, em oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor. Amém. Sábado nós temos culto de jovens, né? Às 19h30, previsto lá para a casa de Carla, né? Está sendo cada dia na casa de alguns dias na casa de alguns eventos externos. E no outro sábado está previsto para o culto de jovens aqui na igreja, finalizando o último culto de jovens do mês, que é a terceira semana do mês, acontece o último culto de jovens do mês, sendo que o último é um sábado livre, né? Sem atividade. Amém? E no domingo, né? Culto às 19 horas. Amém, irmãos? Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus que se reúne neste lugar, e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Todos nós digamos amém. Deus abençoe cada um.